fundamental. Diga assim comigo: eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ficou mais fraco aí, hein? Josué capítulo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o versículo de número 1. Perdão, o versículo de número 2. E também o versículo de número 9. Diz assim: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 9. Não tenho eu te ordenado? Não te mandei eu? Sê forte e de boa coragem. Sê forte e corajoso. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém? Dá um like só lá. Deixa eu ver. Só queria cantar esse corinho, essa parte dessa música. Fala assim, ó. Não sei quem conhece. Dá um sol mais baixo, mais baixo. Fala, Jesus querido, fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. O meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Você pode orar comigo, vai? Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ouvir tua voz, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala conosco, Deus. A tua voz, ó Deus, é criadora. A tua voz muda realidades, ó Deus. A tua voz toca, a tua voz edifica, a tua voz levanta. Não estamos aqui, Deus, para ouvir apenas conhecimento humano, mas a tua voz falando ao nosso espírito. Senhor, fala conosco, porque precisamos te ouvir. É a tua palavra, é a tua voz que é alimento para a nossa alma, que é refrigério para o nosso espírito, que é direção para o perdido, que é libertação para o oprimido. É a tua voz, ó Deus, que é cura para o enfermo. É a tua voz, ó Deus, que levanta o caído, que restaura o vaso rachado. É a tua voz, ó Deus, que nos dá graça. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu sinto Deus nesse lugar. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais. Em Apocalipse diz isso. E o texto se explica, porque o texto fala que os 7 castiçais é a igreja de Jesus. Jesus passeia no meio do seu povo. Jesus está passeando aqui nessa noite. Quem crê, diga amém. Olha para o teu irmão e fala: fica ligado, irmão. Jesus está aqui. Queridos, a Bíblia é dividida por grupos de livros, né? Nós temos vários grupos, e um deles, o primeiro grupo
de livros que a Bíblia é dividida é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos lá? 1, 2, 3 e Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, que é o livro das origens, é o princípio de todas as coisas. Vemos em Gênesis a criação do mundo, a primeira família, como entra o pecado no mundo, o que Deus fez como resposta ao pecado. Então Gênesis é o livro da origem, é o livro do princípio de todas as coisas. Nós vemos em Gênesis a base para tudo aquilo que vai se desenrolar ao longo da Bíblia. Gênesis é o livro das origens. Depois nós chegamos em Êxodo, e a partir de Êxodo, basicamente esses 4 últimos livros do Pentateuco falam sobre o mesmo assunto, porque fala e vai indicar ou mostrar quando Deus tira o seu povo do cativeiro do Egito. Deus decide intervir na história e tirar o seu povo do cativeiro. Então o Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito. Deus tira o seu povo com mão forte das garras de Faraó, e aí vai conduzir o seu povo para a terra da promessa. Cerca de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens de pé. Então quase 2 milhões de pessoas, Deus tirando das garras de Faraó e os conduzindo à terra da promessa. Deus levanta Moisés como libertador do povo, como líder do povo. Deus chama Moisés, nós conhecemos lá na sarça de fogo, na sarça ardente. E Deus vai falar com Moisés: Moisés, eu te escolhi para ser o libertador do meu povo. É claro que ele olha para si mesmo, porque quando Deus nos chama, a chamada de Deus e o propósito de Deus sempre será muito maior do que aquilo que nós somos. E é natural que quando Deus nos chama para cumprir um propósito, nós olhamos não para Ele, mas para nós mesmos. E é natural que alguém diga: mas quem sou eu? Como Maria, quando ouviu o anjo dizer: tu és bem-aventurada, tu darás à luz um filho. E ela fala: mas como assim? Como se fará isso? Porque ela olha para as suas debilidades. Eu não conheço homem, eu ainda não casei, eu não tenho estrutura para isso. E o anjo fala para ela: mas é o Espírito de Deus que vai conceber isso em você. Porque quando Deus faz uma promessa, quando Deus nos chama, Ele não nos chama segundo aquilo que somos e que temos, mas segundo aquilo que Ele é, segundo aquilo que Ele tem e segundo aquilo que Ele pode. Vira para o teu irmão só para acordar ele e fala: irmão, perdeu uma oportunidade, mas outras virão por aí. Amém? Aí Deus chama Moisés, ele fala: mas como? Eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Deus fala: não tem a ver contigo, tem a ver com o meu propósito estabelecido em ti. Mas quando eu chegar lá, tu vais... O que eu vou dizer para eles? Eu vou explicar o que? Eu não tenho autoridade, eles não conhecem meu nome. Não tem a ver com o seu nome, não tem a ver com o que você é. Quando tu chegares lá diante deles, diga que o eu sou, o que sou é que te enviou. Moisés é levantado como libertador do povo, e agora ele vai ser o condutor, ele vai conduzir debaixo da direção de Deus, ele vai conduzir o povo para a terra prometida. E nós conhecemos o que se passa. Ao invés de eles passarem alguns meses apenas no deserto, eles passam 40 anos no deserto, por causa da murmuração. Um a um cai, uma geração cai, outra geração se levanta. E quando nós chegamos em Deuteronômio, nós temos um ciclo fechado. E agora iniciamos o 6º livro da Bíblia, Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. E Josué, que leva o nome desse herói também da nação israelita. Josué, que quer dizer salvação do Senhor, a salvação de Deus. Mas quando esse livro começa, ele começa com um cenário de luto. Ele começa com um cenário de morte. Ele começa com um cenário triste. Ele começa com um luto na nação. Ele começa, Josué, com o povo caído, parado, sentado, chorando e lamentando por causa de algo que eles estavam vivendo. É bem certo que Josué, ele é um livro de conquista. Ele é um livro que fala de realização. O tempo de Moisés foi um tempo de preparação, foi um tempo de...
O tempo de Moisés foi um tempo de preparação, mas Josué não. Josué é um livro de conquista. Josué é um livro de realização. Josué é uma fase da vida de Israel, da nação de Israel, em que eles não vão mais sonhar, em que eles não vão mais caminhar debaixo de uma esperança, eles não vão mais caminhar numa expectativa. É um livro que eles colocam a mão no milagre, é um livro que eles pisam na terra do milagre. É um tempo de Israel que eles vivem uma realização, é um tempo de conquista. Josué, que é dividido pelo menos em duas partes, até o capítulo 13 de Josué, nós temos a luta pela conquista. A partir do capítulo 13, nós temos a concretização dessa conquista. Nós temos Deus falando com Josué, mas o livro de Josué começa com esse cenário de derrota, ou esse cenário de luto, não de derrota, mas um cenário de luto, um cenário de choro, um cenário em que eles estão parados esperando alguma coisa acontecer. Por quê, pastora? Porque apesar de ser um livro de conquista, e grave essa frase que eu vou falar agora, apesar de ser um livro de conquista, mas cabe a Deus dar, mas cabe ao homem conquistar. É um livro de alcance, de vitória. Deus faz promessas, Deus fala uma palavra. Era a terra da promessa, era a terra deles viverem e tomarem posse. Deus já havia falado, havia uma palavra de Deus empenhada que se cumpriria. Deus dá, mas cabe ao homem conquistar. Diga comigo, Deus dá, mas cabe ao homem conquistar. Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra, mas cabe ao homem conquistar. Deus deu uma palavra que eles possuiriam a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, uma terra boa, frutos grandes, né? Terra que prosperava, mas haviam inimigos na terra, haviam gigantes na terra, e quando eles estão aqui no primeiro capítulo, eles estão lamentando. Por quê, pastora? Porque não tem mais Moisés, porque uma série de situações estão acontecendo. Deus tinha um tempo de conquista, mas eles tinham que entender qual era a parte deles nessa conquista. E eu quero declarar nessa noite, eu quero pregar debaixo desse tema, é tempo de conquista. Eu queria que você segurasse a mão do seu irmão, da sua irmã, olha para ele assim, mas com aquele olhar profundo, não é com aquele olhar mais ou menos, com aquele olhar profundo, e diga para ele, é tempo de conquista. É tempo de conquista, é tempo de viver algo. Aí Deus aqui no capítulo 1, no versículo 1, fala assim: então após a morte de Moisés, servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Agora, pois, levanta-te, porque ainda há uma terra para ser conquistada. Deus estava falando, ainda há algo para ser conquistado. Moisés está morto, mas ainda há uma promessa para ser vivida. Moisés está morto, mas ainda há uma terra para ser conquistada. Deus está falando, há um tempo de realização, há um tempo de viver o milagre, há um tempo de viver o sobrenatural. Eles precisavam se levantar, eles precisavam se posicionar, porque era um tempo de viver as promessas de Deus. Eu quero declarar para esta igreja, antes de entrar no desenvolvimento desse tema, eu quero declarar sobre a tua vida e sobre essa igreja, que há um tempo de realização, há um tempo de avançar, há um tempo de tocar no milagre, há um tempo que Deus prepara. Deus precisava preparar o povo, mas quando chegamos em Josué, já não é um tempo de realização, é tempo de pegar o fruto e comer, é tempo de tocar no milagre, é tempo de pisar na terra, é tempo de experimentar o bem do Senhor, é tempo de ver o sobrenatural de Deus agindo. Talvez tu não entendas ainda, mas eu estou profetizando sobre a tua vida. Quem não quer receber não tem problema, tem gente que não quer, né? Mas quem quer receber, eu quero declarar sobre ti, eu estou investida de autoridade espiritual, eu estou aqui como profetisa de Deus, para te dizer, é tempo de conquista, é tempo de tocar o milagre, é tempo de comer do fruto, é tempo de viver a colheita, é tempo de viver o sobrenatural. Quem não crê não tem problema, mas quem crê levanta as duas, não é pouco, né? Levanta as duas mãos e fala, eu creio. Eu creio. Há pessoas que não sonham mais, porque tem medo de sonhar. Há pessoas que não olham mais para promessas, porque tem medo de não acontecer. Mas tu precisa sonhar. E aqui nós vemos o desenvolvimento. Deus começa a falar. Versículo 2, Deus fala para Josué, Josué,
Moisés, meu servo, é morto. Agora tu, levanta-te. Moisés, meu servo, já passou. E agora? Agora tu, levanta-te. Pastora, qual é o primeiro passo para a conquista? Levanta-te. Pastora, qual é o primeiro passo para viver o sobrenatural? Levanta-te. Levantar não é uma opção para o crente. Levantar é uma ordem. Se levantar, se posicionar, não é uma sugestão de Deus para nós. Quem está caído, prostrado, não vive milagre. Quem está caído, prostrado, parado, chorando, lamentando, me perdoe, lambendo ferida, é vítima da situação, não pode viver, tem que ser cuidado. Milagre é para quem está de pé. Milagre é para quem está posicionado. Se levantar não é uma opção para o crente. Se levantar é uma ordem de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 60 versículo 1, a palavra de Deus diz: levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. Efésios capítulo 5 versículo 14 fala: levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, então Cristo te iluminará. Tem alguém que está entendendo? Esse é Jeremias capítulo 2 versículo 1, Ezequiel, perdão, capítulo 2 versículo 1, o Senhor fala: põe-te de pé, levanta-te, põe-te de pé. Então eu vou falar contigo. Cair não é o problema, ficar prostrado é o problema. Errar não é o problema, continuar no erro é o problema. Falhar não é um problema. Deus não está à procura, ou Deus não espera de nós que nós nunca falhemos. Nós somos débeis, nós somos frágeis, nós somos humanos. A palavra de Deus diz que Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que somos pó. Cair não é o problema, por isso Ele fala: filhinho, não erreis. Filhinhos, não erreis, porém, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Porque, pastora, Deus não requer de nós a perfeição, Deus requer de nós fidelidade. Deus requer que nós sejamos achados fiéis para com Ele. Eu estou te dizendo nesta noite, que sabe, talvez tu estejas aqui, esteja prostrado: pastor, eu caí, eu falei, recebi uma pancada, eu quebrei, a empresa quebrou, houve um problema na minha casa, na minha família, está caído, está ferido, mas eu estou aqui hoje para te dizer: o chão não é o teu lugar. A queda não é um limite para ti. Caiu, meu irmão, levanta de novo, sacode a poeira, estufa esse peito e volta para o campo de batalha, porque Deus ainda tem uma terra para você conquistar. Ah, mas eu errei, ah, mas eu falhei, ah, mas eu fui ferido. E daí, querido? O teu passado não é determinante para o teu futuro, não, pastora, não. Porque Deus pega o teu passado, transforma o teu presente e muda a história do teu futuro. Ele tem um bom futuro preparado para mim e para ti. Vira para o teu irmão, olha para ele com cara assim, meio intimida ele, fala: escuta aqui, Deus tem um bom futuro preparado para a tua vida. Quem não crê não precisa glorificar não, mas quem crê levanta a mão e diga uma palavra de louvor ao Senhor. Deus estava falando: ei Josué, levanta-te. Deus estava falando: Josué, acabou, filho, tem um tempo de chorar. E crente tem 5 minutos. Quantos minutos? Irmã, quando chegar, irmã Heloísa, irmão, está ali a pastora Heloísa, uma bênção de Deus. Pensa numa mulher que tem Deus na vida. Esses dias eu fui pregar, esses dias assim, aqui na América, 2 dias atrás. Ela tocou, cantou, pregou. Como que Deus usa. Deus abençoe sua vida, é uma bênção tê-la aqui. Amém? E você dá uma paz do Senhor para ela, você aprende. Pensa numa menina que fala difícil. É cientista da NASA, é cientista nuclear. Veio representar, ó que orgulho, irmão, veio representar o Brasil aqui no Arizona. Com um projeto extraordinário, crente, cheia de Deus. Que bênção, né? Mulher de Deus. Depois conversa com ela e fala para mim o que você achou. Não é, Ingrid? É ou não é? Não sei o que eu falei com ela. Ela falou: isso alude ao subsequente não sei o que vindouro. Eu falei: que se passa com essa irmã? Quase que eu fui lá no dicionário. Falei: Jesus dos crentes, me ensina o que ela falou, Jesus. Deus abençoe. Irmãos, Josué estava parado, sentado,
Tipo assim, acabou a vida. Deus falou, Josué, filho, levanta. Tem tempo não. Crente tem 5 minutos para chorar. Quando chegar, irmã, quer um conselho? Quando chegar os teus 5 minutos, mas chora. Como diz lá em Portugal, chora, baba e ranho. Chora, deixa sair, baba, faz birra. Deus, por quê? Tal. 5 minutos. Depois de 5 minutos, limpa essa cara. Passa a chapinha de novo, minha irmã. Prepare essa barba de novo, põe a sua roupa bonita, estufa esse peito e vai para a guerra. Porque soldado que fica chorando em tempo de guerra é o primeiro a ser alvejado. Deus não quer filhos melindrosos, Deus quer filhos ousados. Ele não nos deu um espírito de temor, de fraqueza, de debilidade. Ele nos deu foi um espírito de ousadia, de força, de intrepidez. Aleluia, glória a Deus. Deus é contigo e eu quero te dizer nessa noite, levanta-te e toma posição de quem tu és. Segunda coisa que Josué teve que superar para viver a conquista. Aquele povo teve que superar para viver a conquista. Porque Deus não apenas tirou eles do Egito, mas Deus teve que tirar o Egito deles. Pastor, a segunda coisa que eles tiveram que viver uma transição de mente. Deus teve que mudar a mentalidade de escravo que eles tinham. Eles saíram do Egito escravo, eles não viveram 400 anos escravizados. Nos últimos anos no Egito eles foram escravizados. Mas Josué mesmo nasceu num tempo de escravidão. Era Osés o seu nome, salvação, muda para Josué, salvação de Deus. Nasceu num tempo de escravidão, mas para eles avançarem para o novo de Deus, a mentalidade de escravo tinha que ser transformada. Porque escravo não come do melhor, escravo come do pior, vive do pior, trabalha para os outros, toda a sua produção é para enaltecer quem o escraviza. Escravo não tem direito à colheita, escravo não tem sonhos, não tem perspectiva de vida. Tu perguntas para um escravo, ele não tem, porque ele sabe que na sua vida não há espaço para sonhar, não há espaço para realização. Escravo tem o pior tempo, escravo tem a pior roupa, escravo tem a pior comida, escravo não tem direito à colheita, escravo não é alegre, escravo vive debaixo de um jugo, de um peso, porque ele é escravo. Todo o seu trabalho é para alguém. Eles trabalhavam para edificar o Egito, eles trabalhavam e a produção deles era para Faraó. Eles trabalhavam e nasceram naquela mentalidade de escravo. Escravo, você não precisa ter guerra com ele. O escravo basta uma palavra. Para quem é livre, irmão, você grita, você ameaça, ele continua com o peito estufado falando, na minha casa você não entra. Mas um escravo, você fala, sai, ele abaixa a cabeça e sai. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem direito, ele sabe que a corda vai arrebentar para o lado dele, ele sabe que se ele levantar a sua voz e tentar alguma coisa, ele vai morrer. Então o escravo está limitado a uma situação de humilhação, a uma vida de humilhação. Ele não reivindica nada, ele não se posiciona em nada, porque ele é escravo. Mas para eles entrarem na terra de Canaã, eles tinham que mudar da mentalidade de escravo, eles tinham que ir além do tempo do Egito. Eles estavam no Egito, mas eles não eram do Egito, eles estavam debaixo de uma opressão de Faraó, mas na verdade eles eram descendentes de Abraão. Eles estavam debaixo de uma palavra profética sobre o seu pai Abraão, sobre o pai Isaac, sobre Jacó. Eles estavam no Egito, mas eles não eram do Egito, eles eram filhos de Abraão, filhos da promessa. A terra não era algo novo, a terra era uma promessa de Deus para a vida deles, não era algo que os cananeus iam dar a eles, era direito deles, era herança deles, era promessa deles. Deus tinha que mudar a mentalidade de escravo. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Eles tinham que entender, não, nós estávamos no Egito, mas não era de lá. O que tem que prevalecer na minha vida é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Escravo não sonha, escravo não projeta, mas eu quero te lembrar nessa noite, Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem um tempo de conquista para a tua vida, Deus tem terras novas para a tua vida, Deus tem uma boa família, Deus tem uma boa empresa, Deus tem um tempo para que tu usufruas do melhor.
pastora, então o que eu tenho que fazer? Transformar pela renovação da sua mente. É uma metanoia. Eu não sou escravo, eu posso sonhar, eu posso viver o melhor, eu posso comer o melhor. Não é uma questão de estrutura, é uma questão de mentalidade. Hoje Deus vai arrancar essa mentalidade de escravo. Deus vai tirar essa miséria de dentro de você. Você vai sair daqui hoje com o seu olhar diferente, com o nariz empinado. Não é orgulho, não é arrogância. Eu sei quem eu sou. Eu não sou escrava, eu não sou pobre, eu não sou miserável, eu não tenho espírito de escassez. Eu vou viver a abundância, eu vou viver o melhor, eu vou comer o melhor dessa terra, porque o meu Pai é dono de todas as coisas. Eu não sou escrava, eu sou filha de Deus, o Todo-Poderoso. Quem não é, não tem problema não, mas quem é, reage à palavra. Dá uma olhadinha para um lado, olha maroto assim, ó. Vê se teu irmão está com cara de escravo ou se ele está com cara de mais ou menos. Não tem a ver com aquilo que temos, tem a ver com a... Eu nunca esqueço. Quem lembra do Gugu? Do Gugu? Lembra do Gugu? Quem lembra? Que ele tinha um programa. O Gugu não tinha um programa que reformava a casa? Quem lembra? Aí eu nunca esqueço, amiga. O Gugu, cara, o Gugu chegou numa cidade. Aí tinha um menininho, um garotinho. Aí o Gugu chegou para ele e falou assim: ó, o que você quer? Qual é o teu sonho? Gente, o Gugu podia dar o que para ele? Qualquer coisa. Sabe o que ele pediu? O meu sonho é um pão. A gente até se comove, né? Falando, tadinho. Mas porque ele não tinha noção de quem estava diante dele. A realidade dele era tão miserável que o pão para ele era o sonho dele. Tem gente que está diante de Deus. Deus trouxe você para essa nação abençoada. Terra que mana leite e mel. Na terra e espiritual. Porque há uma graça espiritual nessa nação. Pastora, mas tem uma frieza, tem um apostatamento. Se não é assim, eu criei agora, acho que foi legal. A minha professora ali. Tem um afastamento da fé. Tem, mas você vai escolher o lado. Ou você vai ficar do lado dos afastados, ou vai ficar do lado daqueles que vivem dentro de uma nação que carrega algo profético nela. Entende a diferença? Aí, está diante de Deus Todo-Poderoso, está vivendo num tempo maravilhoso, mas está ainda com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de escravo. Trabalha, não usufrui nada, porque escravo é assim, e não tem a ver com o dólar, não tem a ver com a estrutura que tem a ver com a mentalidade. Não usufrui com a família, não usufrui espiritualmente, não usufrui ministerialmente, não tem nada, não vive nada. Por quê? Porque a mentalidade é uma mentalidade de escravo. Deus está dizendo que Ele não te trouxe para essa nação para ser um escravo da modernidade. Deus te trouxe para governar, para se assentar em lugares altos, para prosperar, para crescer. E eu não estou falando só de dólar, eu estou falando espiritualmente. Você não vai entrar nos estabelecimentos de cabeça baixa, vai entrar na escola de cabeça erguida, vai entrar no trabalho de cabeça erguida, vai viver o melhor dessa terra, porque você não é escravo, você é filho de Deus. Aleluia! Sonhe. Quem tem sonho aí? Quem tem muitos, levanta as duas. Quem tem muitos e grandes e crê que vai cumprir, levanta o pé também. Quem quer uma palavra em cima desse sonho? Só quem quer. Quem não quer não precisa não, pode ficar quietinho. Mas quem quer, eu vou citar a palavra de Deus. Deus te diz assim nessa noite, Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer? Quem quer? Quem quer? É Deus quem está falando. É o melhor, não é o pior, não é o mais ou menos, não é o que dá, é o melhor dessa terra. Quem não crê fica calado mesmo, mas quem crê reage à palavra de Deus. Eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou viver o melhor dessa terra, eu vou usufruir do melhor dessa terra. Eu não sou escravo, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. É
Ei, da calabaçúria, alabaia. Eu vou respeitar a tua história. Para você que está assim, ó. Eu vou respeitar. Só você e Deus sabe o que você vem enfrentando. Eu estou pregando e alguém está falando assim, mas isso não é para mim não. Ó vida, ó céu, ó mar. Deixa Satanás olhar para a tua vida e falar isso. Eu quero que essa palavra entre no teu coração hoje, como uma espada, dividindo, se preciso, alma, espírito, indo lá na medula juntas, dividindo e tirando todo o sofisma maligno e declarando sobre a tua vida que você é filho de Deus, que você pode ver o melhor. Vida de inferno não é para você, vida de miséria não é para você. Um casamento de bênção, uma família de bênção, relacionamentos de bênção, prosperidade na tua vida. Deus tem o melhor para ti. Aleluia! Glória! Quem aguenta mais 10 minutos? 10 minutos? Eu sinto Deus aqui. Enquanto eu estou pregando, muralhas estão caindo. Eu tenho convicção dessa palavra para essa noite. Eu tenho convicção dessa palavra para essa noite. Porque enquanto eu via no caminho, Deus falava ao meu espírito: é tempo de conquista. Eu vou fazer o meu povo tocar no milagre. Não é uma palavra apenas com conhecimento, é uma revelação para o teu espírito. Ei, o que Deus já te deu é só um indicativo de onde Ele pode te levar. Deus tem mais para a tua vida. Ei, decomineira basúria. Levanta a sua mão e recebe dessa graça, Senhor, sobre aqueles que tu tens algo nessa noite. Sela essa palavra, sela essa palavra, sela essa palavra. Recebe fogo no teu coração, recebe fogo no teu espírito. Deus está selando essa palavra. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar um projeto, Deus vai ampliar os teus. Ai, decoreba subianagai. Deus vai ampliar a tua visão. Alebante calabassúria. Ninguém vai fazer como você faz, ninguém vai falar como você fala. A tua empresa vai ser diferenciada. Deus está fazendo algo novo aqui nessa noite. Quem não crê não precisa, mas quem recebe essa palavra, meu Deus, estou tremendo, irmãos. Eu sinto o meu corpo tremer. Meu Deus, Deus está desatando sobre esse lugar uma unção para crescimento. E eu estou enfatizando de propósito. Eu estou enfatizando de propósito que vem um tempo aí que não é mais expectativa, é realização. Quem está entendendo? Não é orar e esperar o fruto, é comer o fruto. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Porque tem gente que pega a palavra, tem gente que vê a palavra, tem gente que vive, mas tem gente que assiste o outro dar testemunho daquilo que ele viveu. Pergunta para o teu irmão: quem é você? É do que pega a palavra ou do que vê a palavra? Terceira e última, termina aqui agora. Primeiro, Deus falou para eles: levanta-te. Josué, não tem tempo para ficar sentado aí não, meu filho. Vamos embora. Stand up, please. Yes, no. How are you? Fine, thank you. Vamos embora. Segundo, ele teve que mudar a mente de escravo. Teve que entender: nós somos filhos de Abraão. Nós não somos descendentes de Faraó. Nós não estamos debaixo da autoridade do Egito. A gente foi parar no Egito porque Deus mandou, mas eu sou filha de Abraão.
Por isso que lá no Egito eles se tornaram mais fortes e poderosos, porque eles não estavam debaixo do governo espiritual do Egito. Eles não estavam debaixo da influência espiritual do Egito. Eles não estavam, escuta isso, eles não estavam debaixo da autoridade egípcia. Eles estavam no Egito debaixo da palavra que Deus deu a Abraão. Quem lê que entenda. Você está aqui, mas você é filho de Abraão. Terceiro, Deus fala para ele. É tão forte isso aqui, gente. Olha o que Deus fala. Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Diga. Ponto. Deus não deu rodeio. Deus falou a Moisés, está por aí. Quem sabe você recupera o corpo dele. Vai ensinar ele. Oh, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar. Ô Josué. José, morri no deserto. O povo, vamos voltar para o deserto. Para que saímos de lá? Pepino, cebola, peixe. Ô Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta e vai fazer esse povo conquistar a terra. A gente não quer ouvir isso, mas tem hora que essa é a palavra. Ninguém quer ouvir isso aqui de Deus. A gente quer ouvir o quê? Meu servo, eu vou te dar vitória. Meu servo, aquele tempo você vai reviver. Meu servo, eu vou restaurar. Meu servo... A gente quer ouvir isso, mas a gente não quer ouvir de Deus assim. Acabou, não vai voltar. Acabou, morreu. Faliu, quebrou. Não vai voltar. Ah, Deus, mas ele estava comigo. Ela estava comigo. Não vai voltar, acabou. Acabou, esse tempo acabou. Deus, mas eu não queria ter passado por aquilo. Eu não queria ter passado. Minha filha, não tem como voltar. Acabou. Tem hora que Deus fala, fica ali, Tem hora que Deus fala, eu restituirei os anos consumidos. Mas tem hora que Deus fala, Moisés morreu. Para com essa esperança, ele não vai voltar. Quem está entendendo? Tem hora que não tem mais jeito, acabou. Acabou para Moisés, o tempo de Moisés na tua vida. Até aqui eu usei Moisés para conduzir o povo. Até aqui eu usei Moisés para falar contigo. Até aqui foi ele quem te direcionou. Até aqui foi ele quem te instruiu. Até aqui foi ele quem te conduziu. Agora ele não está mais contigo. E agora, Deus, o que eu vou fazer? Porque Moisés era só o maior homem da história. A gente não está falando do Zequinha da esquina. A gente não está falando do seu Zé ali da esquina. Não, a gente está falando de Moisés. Deuteronômio termina dizendo que nunca houve homem como Moisés, que falava com Deus face a face. Quem era Moisés, pastora? Deus falou, se porventura eu falo com alguém, eu falo por sonhos, falo por enigma, falo por outra coisa, mas com Moisés eu falo face a face. Quem é Moisés, pastora? O homem, o irmão lá do Rio de Janeiro, né? O irmão que orientou Deus. Já pensou dar conselho para Deus? Olha o que Moisés, quem é Moisés? Deus, se eu fosse o Senhor, eu não faria isso não, porque senão vão falar mal do Senhor, da sua fama. E Deus fala, mas o teu povo, Moisés fala, mas o teu povo, Deus, mas você tirou esse povo, mas o Senhor tirou esse povo do Egito. E outra, um cara que se posicionou diante de Deus, falou, Deus, se o Senhor fizer alguma coisa contra esse povo, tira o meu nome. Quem era Moisés? Era esse. Agora Deus fala, Moisés está morto, não tem como. Qualquer um ia olhar e ia falar o quê? Acabou para mim. Josué tremendo, meu líder morreu, não tem mais como continuar, ele não está comigo. Só que tem uma verdade nesse texto. No versículo 9 termina agora. Deus fala, Moisés não está mais contigo, Moisés está morto. Mas no versículo 9 ele fala, não tu mandei eu. Não é uma sugestão, não é um indicativo, é uma ordem, é um imperativo. Não tu mandei eu, não tenho ordenado. Ser forte, ser corajoso. Como Deus? Moisés não está comigo, Moisés está morto, não tem nem mais esperança. Moisés não está contigo, mas eu, o Deus de Moisés, estou contigo. O Senhor está contigo, o Senhor teu
teu Deus é contigo por onde quer que fores. O Deus que usou Moisés, o Deus que usou aquela empresa, o Deus que proveu até hoje, é o Deus que fala: eu sou contigo. Moisés não está contigo, mas eu permaneço contigo. Quem conduziu o povo não foi a força de Moisés, foi o Deus de Moisés. E agora minha empresa quebrou, e agora fulano não está mais do meu lado, e agora o meu amigo me deixou, e agora, pastora, que eu saí daquela empresa, desde que eu cheguei estava lá, e agora, pastora, que eu não tenho mais aquele salário, e agora que Beltrano, e agora que isso, e agora, ei meu irmão, até hoje Deus usou aquela ferramenta, a partir de hoje Deus vai usar outra coisa. Ele está falando: fulano não está mais contigo, tu não tens mais aquela estrutura. Ah, se eu tivesse aquela estrutura ainda. Ah, se aquele irmão não tivesse falado mal comigo. Ah, se eu não tivesse caído. Ah, se eu não tivesse vivido aquilo. Não tem como mudar o passado, mas Deus está dizendo: Moisés não está contigo, mas eu continuo contigo. Eu sou o teu Deus, eu abro caminhos, eu abro o Jordão, aleluia, para você passar. Eu ainda derrubo os teus inimigos. Eu sou contigo por onde quer que andares. Deus está falando nessa noite: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quem crê que Deus está ao seu lado, levante a sua mão e glorifica Ele. Aleluia. Homens decepcionam, sim ou não? Quem nunca foi decepcionado? Agora minha pergunta é: quem nunca decepcionou? Homens decepcionam, homens falham, homens se comprometem, mas não tem como manter o compromisso deles. Nós falhamos, nós erramos, e às vezes depositamos no homem aquilo que só deveríamos depositar em Deus. Só tem um que não falha, é o Senhor. Só tem um que sempre está contigo, é o Senhor. Ah, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou. Não adianta, só tem um que vai contigo. O salmista diz: Senhor, para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. Se eu disser: eu vou ficar escondidinho aqui no escuro, e as trevas me esconderão de ti, as trevas serão para ti como a luz do dia. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não está contigo quando você está bem só. Deus não está contigo quando o dólar está sobrando no teu bolso. Deus está contigo rico ou pobre. Deus está contigo rodeado de pessoas ou sozinho. Deus está contigo quando você está lá no trono ou quando você está lá no calabouço. Deus está contigo em todos os momentos. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Por isso o salmista diz: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas tem uma coisa que eu nunca vi: eu nunca vi o justo ser desamparado. Eu nunca vi a sua descendência mendigar ao pão. Por quê, pastora? Porque Deus é conosco. Há uma palavra dele empenhada: eu serei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso Josué entra na terra e conquista aquela terra, vive a realização. A mente foi mudada, a vida foi transicionada, e Deus era com ele para derrubar os seus inimigos, para fazê-lo viver um tempo de conquista. Eu estou aqui investida de autoridade nessa noite. Eu tenho convicção dessa palavra, e mais uma vez digo isso: há um tempo de conquista para a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer que Deus tem um tempo novo para ti. Há um tempo de tocar na terra, há um tempo de pisar em Canaã, há um tempo de comer do fruto, há um tempo de viver o sobrenatural. Talvez você entrou aqui dizendo: pastor, eu não tenho mais como continuar. Moisés morreu, fulano não está mais comigo, eu não estou mais naquela situação, eu perdi o que tinha. Pastora, fulano que disse que ia me ajudar não me ajuda mais. Pastora, na verdade o meu problema não é profissional, é ministerial. Pastor, eu falhei, eu caí, alguém me falou algo que feriu meu coração. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: nenhuma adversidade é forte o suficiente para anular a promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Deus está dizendo: levanta-te. Deus está dizendo: você não é escravo, é filho. Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Quem não crê fica sentado, mas quem crê fica de pé glorificando a Jesus essa noite.
Segura a mão do teu irmão, fala para ele: é tempo de conquista. Fala pelo menos para 3 pessoas, fala: é tempo de conquista. É tempo de viver o sobrenatural. Há um novo de Deus se aproximando. Há um tempo de Deus se aproximando. Tempo de cumprimento de promessa. Tempo de viver o sobrenatural. Tempo de avançar para a terra da promessa. Aleluia. Há pessoas aqui dentro que vão viver isso. Se você é esta pessoa, faz um sinal para Deus essa noite. Levanta as mãos, aleluia. Diga: Deus, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Nada e nem ninguém me deterá. Onde estão os Josués aqui hoje? Nesses 2 minutos, eu quero orar por aqueles que estão aqui dentro hoje, que tem promessas, que tem sonhos, que crê que Deus pode fazer na sua vida. Pastor, eu creio. Eu não estou falando de alguém que reconhece o seu passado só. É, pastora, realmente eu perdi Moisés. É, pastora, realmente eu estou prostrado. Não é só alguém que olha para o seu passado. Eu quero orar por alguém que reconhece o seu passado, reconhece que entrou aqui caído, prostrado, acomodado, aceitando a queda, aceitando o pouco, mas que olha para o seu futuro e crê que Deus pode cumprir a promessa na sua vida. Eu quero orar por os Josués, pelos Josués aqui, que já estão autorizados a conquistar, a pisar em Canaã. Já não é mais desenhar a terra e sonhar, é dividir e entregar porção para cada um. Quem entendeu o que eu estou falando? Já não é mais falar, quando nós chegarmos lá, já é pisar na terra e falar: inimigo, sai da frente que essa terra é nossa. Eu quero orar pelos Josués, que não tem medo da batalha, porque sabe que a vitória já é certa. Eu quero orar por aqueles que têm sonhos, têm projetos e crê que Deus pode fazer. Você é um Josué? Você crê que hoje Deus vai derramar uma graça sobre você de conquista? Deus dá, mas cabe ao homem conquistar. Você está preparado para se levantar na força do Senhor? Se levantar é contigo, derrubar as muralhas é com Deus. Se levantar é contigo, abrir o Jordão é com Deus. Se levantar é contigo, colocar os inimigos em fuga é com Deus. Se levantar é contigo, operar um milagre é com Deus. Onde estão os Josués essa noite? Se tu és um Josué que quer essa unção que Deus está liberando aqui nesse altar, vem aqui, diante do altar, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem. Na sua vida ministerial, vem. Na sua vida espiritual, vem. Orebachande calabassúria. Pastora, mas o que eu sonho é muito ousado. Não interessa, não importa, porque tu sonhas e nós sonhamos não com base em quem somos, mas com base em Deus. Diga comigo: eu sonho grande, porque o meu Deus é grande. Convence o teu irmão, convence ele, convence disso. Você falou, nem você se convenceu. Fala com jeito. Porque quem sonha grande não fala assim, ó. Eu sonho grande, que o meu Deus é grande. Quem sonha grande faz como, irmão? Vamos para trás. Olhar firme. Vira para tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para tua irmã, para o teu amigo. Agora você vai brigar com ele. Briga com ele. Fala: escuta aqui. Sonha grande, porque o teu Deus é grande. Fala: ei, Josué, sonha grande, porque o teu Deus é grande. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão diante do altar. A tua palavra foi ministrada. A tua palavra é a verdade, meu Deus. A tua palavra é a verdade, e contra a tua palavra não há quem prevaleça. É a lei que prevalece. A tua palavra foi liberada, e é tempo de conquista sobre esse povo. Senhor, tantos inimigos, tantos gigantes, tantas adversidades, muralhas da terra, rios que separam, inimigos levantados, mas uma palavra tua é suficiente para mover céus e terra a favor daqueles que
creem. Move céus e terra, Senhor. Move céus e terra. Se alguém está aqui, meu Deus, que tem mentalidade de escravo, tá, Senhor, faz uma metanoia hoje. Transforma a mentalidade. Tira a mentalidade de escassez. Põe a mentalidade de abundância. Senhor, uma nova unção para o teu filho sair daqui hoje, Deus. Oh, cheio de ousadia, cheio de coragem. Nada e nem ninguém o deterá. Nada e nem ninguém o deterá. Recebe da unção de Deus. A unção que quebra o jugo. A unção que despedaça os milhões. A unção que capacita. A unção que acelera o tempo. Você não ficará caído. Você não ficará prostrado. Você não ficará rendido diante do luto, diante da perda, não. Deus está dizendo: levanta-te, Josué. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Ainda há uma terra para ser conquistada. Ainda há uma Canaã para você pisar. Ainda há frutos abundantes para você comer. Levanta-te, porque a minha promessa prevalece sobre a tua vida. Senhor, eu declaro um tempo de vitória, novos projetos, novas visões. Eu declaro, Deus, um novo tempo, papai. Senhor, os teus filhos crescendo, vivendo, prosperando espiritualmente, ministerialmente, na família, no trabalho, financeiramente. Em nome de Jesus haverá crescimento. Deus manda dizer nessa noite: alarga as tuas estacas. Não detenhas o crescimento. Porque os plantam, os colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. E Deus decidiu dar o crescimento. Há um tempo de realização sobre este lugar. Nada e nem ninguém os deterá. Em o nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Antes de você voltar para o seu lugar, lembra disso. Se você não lembrar de nada da mensagem, lembra só disso. O tempo de Moisés no deserto, Deus colocou armas na mão do povo que eles não tinham. Eles saíram como escravos. Deus mudou a mentalidade. Deus os ensinou a depender dele. Quem lembra? Coluna de fogo, maná, tudo dependiam de Deus, sim ou não? Deus estava preparando o coração deles, porque quando eles chegassem na terra da promessa, era o tempo de viver o cumprimento. Houve um tempo de realização, houve um tempo de preparação para vocês. Houve um tempo em que Deus forjou o coração, ensinou a depender, colocou armas. E agora, pastora, agora é tempo de viver a realização da promessa. É tempo de conquista. Em nome de Jesus, viva aquilo que Deus tem para ti. Que nada seja impedimento ou limitação para tu viveres a plenitude da promessa de Deus sobre a tua vida, amém? Se tu tens liberdade, dá um abraço em pelo menos 7 irmãos. Se não tem, aperta a mão, fala: é tempo de conquista. Vai, Josué, vive a tua conquista. Vai, Josué, vive o sobrenatural. Vai, Josué, vive o que Deus tem para ti. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Oh, glória! Onde estão os Josués de Deus? Diga amém. Que Deus abençoe. Irmãos, eu queria pedir 2 coisas. Primeiro, quem sabe é alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, né? Quem sabe é um Josué aí que quer voltar para os caminhos do Senhor. Quem sabe é alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus. Há alguém aqui nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor, quer entregar o seu coração a Cristo? Levante a tua mão só para eu ver. Há alguém? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Há alguém? Um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem? Não há? Há alguém? Não há? Então que Deus possa nos dar a oportunidade de salvação. Irmãos, eu quero só agradecer mais uma vez, pastor Léo, pastora Raquel, obrigada, que Deus continue abençoando esse ministério. Pastor Rogério, pastora Suênia, bênçãos de Deus, muito obrigada. E eu queria pedir que vocês estejam orando por nós, amém? Só para eu garantir, tá bem? Só para eu garantir, fala-se comigo: Karine Rezende. De novo, Karine Rezende. De novo, Karine com K, Rezende com Z. Pastora, para quê? Para você não orar pela Karine errada, ora pela Karine certa, amém? Esteja orando por mim.
Eu vou seguir orando por vocês. Se a gente não se encontrar mais aqui, a gente está marcando lá no primeiro dia do ano, em frente à praça principal em Nova Jerusalém. Primeiro dia do ano, meio-dia, a gente se encontra lá na praça principal. A gente se vê lá na glória, amém? Ficou com medo, irmão? Fica com medo não. A gente vai para lá. Está em frente, lá na praça principal? Amém. Então, meio-dia lá, amém? Deus abençoe, obrigada. Vamos receber o homem de Deus com uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.